Gênesis, capítulo 27. Vamos retomar a história do povo de Deus, agora lidando com Jacó. Bom, a gente já tem visto Deus lidando com uma família em específico, desde Abraão, quando mandou que Abraão saísse de sua terra e fosse até onde Deus mostrasse. Abraão creu, confiou em Deus, foi até onde Deus mostrou, e mesmo diante dos pecados de Abraão, dos pecados de Sara, mesmo entre os altos e baixos, Deus permaneceu com Abraão e permaneceu com a sua promessa a Abraão. E não só a Abraão, Deus continuou com a sua promessa a Isaac também, que era fruto, era a descendência prometida a Abraão. E agora vamos ver que Deus também continuará fiel à sua promessa, fiel a essa família escolhida com Jacó, apesar de Jacó ser Jacó, né? Bom, no capítulo 27 a gente começa já com a descrição de que Isaac já estava velho. Ele estava tão velho a ponto de que não enxergava mais. E percebendo a sua velhice, Isaac percebe também a iminência de sua morte. A sua morte está chegando. E vendo que a sua morte está chegando, ele então manda chamar Esaú, para que Esaú fizesse um daqueles tão amados cozidos para ele. Como a gente viu na passada, Isaac amava que Esaú cozinhava para ele. Esaú então foi chamado para fazer mais um prato, para que então Isaac o abençoasse. E embora Isaac estivesse presente quando Deus disse a Rebeca que o mais novo seria senhor do mais velho, e que Deus havia aceito Jacó e rejeitado Esaú, Isaac, por algum motivo, ele insistia e queria que o seu filho, que havia sido rejeitado por Deus, fosse o primogênito e recebesse a bênção. Então a gente vê Isaac indo de encontro a algo que Deus disse que aconteceria. Essa informação é importante, que a gente vê a priori um Isaac que está indo de encontro à vontade de Deus, ainda que cresce no Deus de seu pai. E Esaú, ele que antes havia perdido ou vendido o seu direito de primogenitura, já não se importava com isso, tanto é que ele obedeceu ao seu pai. Na cabeça de Esaú, o trato que ele fez com Jacó tinha sido algo banal, algo fútil, algo que o seu pai não conhecia, e se seu pai não sabia daquele ocorrido, então ele poderia muito bem fingir que nada aconteceu. Rebeca, ao ver essa situação, ao ver que Isaac havia chamado Esaú para dar a sua bênção, ela que também sabia da promessa de Deus a Jacó, ela resolveu traçar os seus planos, fazer as coisas acontecerem do jeito dela. Então a gente vê mais uma vez o ser humano tentando colocar as suas mãos naquilo que Deus já disse como certo. O ser humano tentando garantir que a vontade de Deus seja feita. Tentando garantir a sua vontade, apesar de Deus ter dito o que aconteceria. Outro tentando garantir a vontade de Deus pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Então, quando ela ouve isso, ela manda chamar Jacó. Vai até Jacó e fala: olha, o seu pai está planejando dar a bênção que é sua para o seu irmão. Ele mandou o seu irmão ir caçar para poder preparar um cozido, um prato para ele, para que então ele possa abençoá-lo. Agora, escuta-me com atenção. Rebeca vai falar: escuta, faz o que eu estou te falando. Vai lá até o rebanho, você é pastor, vai até o rebanho. Como você não vai ter que caçar, você vai ser muito mais rápido que o seu irmão. Pega lá uma ovelha, traz ela para mim, traz dois bons cabritos, e deles deixa que eu faço uma refeição saborosa para o seu pai. Seu pai vai comer, você vai levar até ele para ele comer, e aí ele vai te abençoar. Mas Jacó pensou: não tem como. Eu sei que meu pai é cego, mas ele não é burro, né? Meu pai, ele vai perceber. Esaú é peludo, é grande, é forte, um caçador. Você imagina um caçador com o porte físico de um caçador. Estava acostumado a correr, a saltar, a até brigar com bichos, se necessário. Jacó era um pastor, no máximo ele era atlético também, porque teria que correr atrás de uma ovelha ou outra. Ele não tinha um porte físico de um caçador. Ele sabia disso. Não só isso, o cheiro de alguém que anda na mata e caça é diferente do cheiro de alguém que é simplesmente um pastor de ovelhas. E Jacó falou isso.
Meu irmão é um homem muito peludo. E eu sou um homem de pele lisa. Só não tinha pelos. Ou se tinha, muitos poucos. Se meu pai me apalpar, ele vai saber. Sou eu. E aí, então, eu serei um zombador. Eu serei alguém tentando trapacear o meu próprio pai. Não que esse seja o problema. O problema é que ele vai me pegar nessa trapaça. E aí eu trarei maldição sobre mim, e não bênção. E aí a mãe respondeu, pois que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vai e traga os cabritos para mim. Ele então foi e fez. A mãe disse, então farei. Depois que ela recebeu e cozinhou todas as coisas, ela chamou Jacó e pegou as roupas de Esaú. Olha, seu pai não vê. Então, se eu colocar em você roupas que Esaú costuma usar, se ele tentar te apalpar, ele vai ver que é a roupa de um caçador. Mas não só isso. Ela vestiu com pele de cabrito todas as partes expostas do corpo de Jacó, para que no momento em que Isaac apalpasse Jacó, ele sentisse os pelos do cabrito. Para vocês verem quanto Esaú devia ser peludo, né? Porque isso enganou Isaac. E aí, além de vestir os pescoços, os braços, Jacó inteiro, de pelo e de roupa, ela manda ele pegar essa comida. E aí a primeira lição que a gente tem, e aí, atendendo ao desafio do pastor, eu vou trazer as lições no meio, para não ficar tão comprido. Tem que trazer sermões positivos. Tem para onde fugir agora. Bom, a primeira lição. Não existe, inclusive tem um verso de uma música que eu gosto que fala exatamente isso. Não existe jeito certo de se fazer uma coisa errada. Não existe como, por meios, por motivos, qual é a palavra? Intenção correta. Não existe como, pela intenção correta ou pelo desejo correto, fazer algo errado e aquilo continuar sendo correto. Jacó e Rebeca estavam usando de meios que Deus é completamente contra, que é o meio de enganação, para fazer algo que Deus disse que aconteceria. Não tem como eu dizer para você, vai e faça algo errado, só porque o objetivo é correto. A gente tem um nome para isso que se chama maquiavélico, justamente por conta de Maquiavel, aquele que cunhou o termo de que os fins... Outras pessoas, além dele, disseram isso, mas ele é o que foi famoso por causa disso. Porque para ele, um príncipe devia fazer o que fosse preciso para que ele impusesse o respeito às pessoas. Para que ele fizesse o que deveria ser feito. Não importa quem ele machucasse, não importa quem isso doesse. É exatamente esse princípio que eles estão seguindo aqui. Não importa se isso é errado, não importa se a gente está se aproveitando de uma pessoa indefesa, de uma pessoa que é incapaz de ver o que está acontecendo. Eles estão se aproveitando da fragilidade de outra pessoa para enganar essa pessoa, com a justificativa de que, bom, Deus já disse que seria assim. Então, a gente só está dando uma ajudinha. Só que não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Sempre que a gente tenta fazer o que é exclusivo da prerrogativa de Deus, nós juntamos ou traumas, ou erros, ou perdas, ou divisões, daí para mais coisas. Toda vez que o ser humano se mete a tentar ser o condutor da sua história, ainda que com a justificativa de tentar chegar aonde Deus disse que chegaria, essa pessoa está querendo juntar para si traumas, problemas, divisões, toda espécie de maldade. Então, Jacó vai até o seu pai. Pai. E Isaac fala, pois não, quem é? Isaac não podia ver. Jacó, então, ele responde dizendo, sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz que o Senhor ordenou, olha, peguei a comida, trouxe a comida a você. Por favor, sente-se aqui, coma essa comida, para que depois o Senhor me abençoe. E aí Isaac perguntou para o seu filho, como foi que você conseguiu achar uma comida tão rápido? Isaac sabia que demorava um certo tempo para... Jacó não precisou caçar. Põe à sua disposição. Ele achou isso estranho.
Olha só como Jacó é ardiloso. E o que ele vai responder para Isaac? Foi o Senhor, seu Deus, mandou ao meu encontro. Olha só. Jacó não estava só mentindo para o seu pai, mas estava usando o nome de Deus para mentir ao seu pai. Então Isaac vai dizer a Jacó, então chega mais perto. Se é você mesmo, eu quero segurar em você, eu quero tocá-lo para saber se você é mesmo Esaú, porque essa história não está batendo. Jacó então ele vai, se aproxima de Isaac. Isaac pega nele, sente os pelos, né, a roupa de Esaú, e ele fala, olha, a voz é de Jacó, mas as mãos de Esaú. E agora? Então ele não conseguindo reconhecer Jacó, porque ele estava realmente peludo com aquela roupa, ele pergunta mais uma vez, você é mesmo meu filho Esaú? Jacó, mais uma vez. Então ele vai pedir, pois então traga para perto de mim a comida, para que eu coma e o abençoe. Então Jacó vai lá, leva a comida, ele come, toma uma bebida e então dá a bênção até Jacó. E aí quando ele, aliás, antes dele dar a bênção, ele chama Jacó de volta e fala, deixe-me beijá-lo. Agora ele queria sentir o cheiro. Ele queria ver se era mesmo Esaú, se o pescoço também era peludo, se ele tinha barba, se ele de fato era, porque aquela história não estava batendo para Isaac. Então o Jacó se aproxima, beija o seu pai, então o pai ele sente o cheiro da roupa de Esaú. E aí ele tem, pode ser Esaú. A mão peluda, a cara peluda, as roupas também parecem ser de Esaú. O cheiro é de Esaú. Deve estar maluco, a voz eu devo estar confundindo. Estava velho, né? Deve ser coisa da minha cabeça. E aí ele abençoa. Ele diz o seguinte: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu, e exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. E povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito. Jacó então obteve a tão esperada bênção, só que ele ia descobrir a que custo teve essa bênção. E aqui eu também queria trazer a gente para um outro ponto. Às vezes a gente se apega à narrativa, tem a noção errada de que Isaac tinha o poder de trazer bênção, maldição por si só. Por exemplo, se eu chegasse a alguém, ao Gerson, e pronuncio uma bênção para ele. Porque eu disse uma bênção para ele, então agora ele está... Entendimento errado do texto. Porque na verdade quem abençoa ou quem amaldiçoa é Deus. Seja através de uma pessoa, seja através, ou seja diretamente. Então, vocês vão perceber que mais à frente, Esaú não vai receber uma bênção, porque Isaac cria exatamente assim. Agora que eu dei a bênção, eu não posso mais abençoar Esaú. Porque eu dei a bênção, não dá para trocar. Ele achava que era no direito dele, era na força dele, era a única bênção e não tinha o que fazer. Ele não entendia a bênção, na verdade, quem dá é Deus. Somos canais que transmitem a Isaac, ele não entendia. Bom, mas vamos perceber, se a gente for avançando no texto. Deus, por vezes, ele vai mostrar a sua vontade sendo realizada de formas diferentes do que nós esperamos. E nós vamos ver nessa narrativa toda estranha, Deus agindo, através, inclusive, de Jacó. No momento em que Jacó sai, quase que instantaneamente, Esaú entra. E aí, ele também faz a comida para o pai dele e leva. Ele chega ao pai dele e fala, levante-se, meu pai, eu trouxe a comida. Coma para que o Senhor possa me abençoar. E aí Isaac pergunta, mas quem é você? Esaú acabou de sair? Quem é que está pedindo bênção além de Esaú? Ele respondeu, eu sou seu filho, o primogênito, sou Esaú. Você me mandou caçar, eu vim aqui. Isaac, a Bíblia diz que Isaac ele estremeceu. E se comoveu tanto, que é como se ele sentisse um frio na espinha. O que foi que eu fiz? O que foi que acabou de acontecer aqui? E ele pergunta, mas então quem foi que me trouxe uma comida e quem eu acabei de abençoar antes que você chegasse? Quando Esaú ouviu isso,
A Bíblia diz que ele gritou, cheio de amargura, e disse: meu pai, abençoe-me a mim também. Esaú também não. A bênção provia do Senhor. Mas ele estava procurando a bênção de quem? De um homem. Assim como Isaac achavam que a bênção passava através dele, como se ele fosse uma espécie de sacerdote detentor daquela bênção e só ele poderia passar ela, e uma vez que ela fosse passada não poderia passar para mais ninguém. Esaú achava a mesma coisa. Pois me dê, meu pai. E aí Isaac respondeu: seu irmão veio e com astúcia roubou a sua bênção. Ela era sua, mas eu já dei a ele. E Esaú de novo pede: não, mas não é possível, deve ter sobrado alguma bênção para mim. Tipo assim, olha no fundo aí, vê o fundo do baú, pega, nem que for um pouquinho, uma bênção pequenininha, algo. Não é possível que o Senhor não possa me abençoar. Ele chega a irar-se contra o Senhor. Não é à toa que se chama Jacó. Né? E Jacó, além de ter uma palavra que parece calcanhar, porque ele nasceu puxando o calcanhar, também significa aquele que engana, um enganador, ou o famoso malandro. E aí ele pergunta: não é possível, será que não tem nada que o Senhor possa fazer por mim? E Isaac responde o seguinte: eis que eu constituí seu irmão senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Olha Isaac dizendo: Isaac falando, eu constituí senhor sobre você. Mas não foi Isaac. Foi Deus quem disse que os velhos serviriam o mais novo. É aqui que não entenderam. Isaac ainda estava achando que era ele. E Esaú pergunta de novo: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Mas não é possível. Me abençoe também. E aí Esaú chorou. Isaac disse para ele: olha, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Então Isaac solta uma profecia que sabemos. Ele havia recebido do Senhor. Foi algo espontâneo ali. Só que a partir daquele momento, por causa dessa trambicagem, é um termo feio, pastor? Não, né? Dessa trambicagem, Jacó, Esaú passou a odiar o seu irmão. Ele chegou a dizer: os dias de luto por meu pai, seu pai vai morrer. E não está longe desse. E no dia que meu pai morrer, eu vou matar o que ele me fez. Então nós vemos, não se enganem, o diabo está agindo no meio dessa situação. Vemos o diabo novamente agindo aonde? No meio da família. Para dividir a família, principalmente a família que foi escolhida por Deus. Mais uma vez a ação humana destruindo as relações familiares. Dessa vez com a desculpa de que Deus quis assim. Deus jamais irá fazer a sua vontade à custa daquilo que é correto. Porque Deus não se contradiz. Jesus disse que um reino não pode existir dividido e brigar entre si. Não tem como Deus dizer algo e depois fazer algo completamente oposto àquilo que ele disse. Não tem como Deus ordenar que você faça algo e depois ele mesmo te colocar para fazer algo completamente oposto. Deus não tenta, ele mesmo não é tentado. Pelo contrário, as nossas tentações surgem da onde? Nossos desejos. Dando ouvido à tentação. Rebeca, ouvindo essa ameaça de Esaú, preparou Jacó. E ela disse: olha, fica alguns dias na terra de Labão, meu irmão. Foge, vai para lá, até que o seu irmão se esqueça disso. Até que a fúria dele se aplaque. Até que você possa voltar em segurança. Porque eu não posso perder os meus 2 filhos num dia só. Então a própria Rebeca percebe o erro que ela cometeu. Percebe o problema que isso gerou. Já perdi um filho. Vai, foge.
volta mais tarde. Seu irmão não vai ficar furioso para sempre. Rebeca então arruma uma desculpa para mandar Jacó para longe. E ela vai falar com Isaac. E essa desculpa que ela vai usar para Isaac mandar Jacó para longe, sem parecer que Jacó fugiu, é de que ela estava muito infeliz com as esposas de Esaú. Ela vai dizer, olha, essas esposas que Esaú tomou para si, pessoas que não são do nosso povo, pessoas que não seguem o Deus que os nossos pais seguiram, no caso Abraão, né? Sara. Essas mulheres só me dão desgosto, elas adoram outros deuses. Não é possível que fique assim. Mande Jacó para a terra do meu irmão, aí ele vai encontrar alguém, como um dia o seu pai fez por você, e encontrou. Então Isaac vai chamar Jacó, e agora, novamente, Isaac vai abençoar. Mas agora Isaac vai abençoar Jacó, porque entendeu que a bênção é de Jacó. Ele vai dizer, não escolha uma esposa entre as filhas de Canaã. Levante-se, vá para Padan-Aram, a casa de Betuel, pai da sua mãe, e tome por lá uma esposa, filha de Labão, irmão de sua mãe, e que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Agora não é mais Isaac dizendo, eu o abençoo. Olha só. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que você seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então, no fim, Isaac se rendeu, já havia sido e abençoou Jacó. Ainda que Jacó tivesse feito todas aquelas coisas, ainda que Jacó tivesse enganado ele, só aconteceu porque tentei ir contra a vontade de Deus também. Estou tirando a culpa de Jacó. Eu também sou responsável. Ele decide abençoar. Não a sua bênção. A bênção de Deus, que havia sido entregue a ele, dita a ele, passou então a Jacó. Então, no capítulo 28, nós vemos Jacó partindo e seguindo para Harã. E aí, quando ele chega num lugar para passar a noite, já era bem tarde, ele vai pegar umas pedras e fazer essas pedras justamente de travesseiro. Imagina a situação do ser humano, pedras do seu travesseiro. O problema de a vida difícil de Jacó, toda a luta que ele passou, é só começando aqui. Então ele vai sonhar, ele vai dormir, ele vai sonhar, e ele vê uma escada que vinha da onde ele estava e até os céus, muito alta. E dessa escada subiam e desciam anjos. E aí, no meio dessa escada, perto dele, ele ouve Deus dizendo a ele, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra que você agora está, eu darei a você e a sua descendência. Ele vai reafirmar todas as promessas. Vai falar que a descendência dele será como o pó da terra, vai se estender do leste para o oeste. E ele vai dizer que na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele vai falar que estaria com Jacó a partir daquele momento, até o fim de sua vida, ele estaria com Jacó, protegendo a Jacó, guardando Jacó, aonde quer que Jacó fosse. E faria com que ele voltasse para aquela terra. Então ele estava dizendo, Jacó, você não vai morrer longe da sua terra, eu vou te trazer de volta. E eu vou estar com você durante todo esse processo. Jacó provavelmente poderia estar com medo. A qualquer momento, quem não garante que Esaú não viria atrás dele? E Esaú era caçador. Tem alguém que poderia pegar Jacó antes dele chegar em Harã? É fácil. E Deus dizendo, olha, eu estarei com você, eu vou te guardar. Até lá, mas você vai voltar. E quando Jacó então acorda desse sono, ele reconhece que o Senhor esteve ali. E ali ele levanta um altar e diz, quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta do céu. Jacó então, ele se prostra naquele momento diante de Deus, diante daquela sua primeira experiência com Deus. Assim como foi com Isaac, assim como foi com Abraão, Jacó percebeu que o Deus em que ele ouviu falar era realmente Deus. E realmente existia. Ele estava com Jacó. E aqui é importante a gente perceber que é impossível para o ser humano que tem um encontro com Deus permanecer da mesma forma.
nós vamos ver que a partir daqui, Jacó vai começar a mudar. Porque quando o ser humano encontra o Senhor, Deus muda o ser humano. É impossível para o próprio homem que ser da mesma forma. Outra coisa importante que nós vemos aqui, mais uma vez, nós vemos Deus indo de encontro. Completo oposto do que a gente costuma achar. Que é nós que devemos buscar em primeiro lugar, nós devemos encontrar a Deus, e nós, quando eu digo nós, as pessoas ainda não conhecem a Deus. Tem-se uma crença popular de que para se achar a Deus, você precisa procurar e você pode achá-lo segundo a sua própria inteligência. Todo o relato do Gênesis, nós vemos que o ser humano é incapaz. Toda vez que ele tenta, ele erra. Na verdade, Deus precisou vir e se revelar ao ser humano, para que esse soubesse que ele é Deus. Ele está com o ser humano que o busca. Então, no capítulo 29, quando Jacó segue viagem, ele encontra alguns pastores perto de alguns poços. E ele pergunta para esses pastores no verso 4, de onde são vocês? E eles vão falar, nós somos de Harã. E ele pergunta, então se vocês são de Harã, vocês conhecem um tal de Labão, que é filho de Naor? Esses pastores vão dizer, nós conhecemos sim. Papo vai, papo vem. De repente surge uma bela moça dela. Enquanto Jacó ele ainda falava, Raquel sai com as ovelhas do seu pai, justamente porque era uma pastora de ovelhas, assim como Jacó. Jacó, quando viu aquilo, deu match e falou, olha lá que moça linda, além de linda é pastora. Naquele momento, provavelmente, além da beleza, a admiração surgiu. A gente combina tanto, ele deve ter pensado. Mas as chances. Quando Jacó viu Raquel, olha, Jacó, fosse esperto. Ele vai até ela, chega até os poços, ela vai dar água para essas ovelhas. Ele vai até o poço e ele próprio tira as pedras que estavam tampando o poço, pedras pesadas, para que as ovelhas dela pudessem beber. Ele fez algo parecido com o que Raquel havia feito para os camelos do servo de Abraão, Rebeca. Jacó falando, eu preciso impressionar essa moça bonita, né? Para já. E abriu o poço lá para as ovelhas dela beber água. Aí, agora sim, Raquel, percebendo, né, daquele galã, ela chegou e correu não, ela chegou e falou, olhou Jacó olhou para ela. Feito isso, Jacó dá um beijo nela. Claro, um beijo que era comum entre os familiares. E quando ele vê Raquel, beija Raquel, ele cai de joelho em terra, ele chora, ele agradece a Deus, ele fala, eu não acredito. Jacó totalmente emocionado. Ele não falou com ela, não conhece ela, nunca tinha visto a menina, todo assim, apaixonado. Raquel, vendo aquilo, ela decide correr para casa, fala que preciso contar para alguém, né, isso que está acontecendo. Não é todo dia que isso acontece. Chega um doido que você nunca viu na vida, se ajoelha diante de você, tira. Vou lá contar pro meu pai o que está acontecendo. E aí Labão, vocês lembram de Labão, né? Labão ele vai fazer a mesma coisa que ele fez quando o servo foi até Rebeca. Labão foi até o servo perto. Labão vai ouvir o que aconteceu, vai até Jacó, corre até ele, abraça, beija, aquela coisa, emocionado. Ai, meu sobrinho, não sei o que lá. E Jacó conta a Labão tudo o que havia acontecido. Olha, aconteceu um negócio lá em casa, você não sabe. Ó, meu irmão quer me matar, meu pai assim me abençoou, mas coisa doida. Ele falou, pois então, fique aqui. Você é família minha. Labão viu? Gana bem, é de casa, esse aí. Pode vir que a gente é tudo junto. Jacó então começa a trabalhar para Labão e ele fica um mês trabalhando de graça. Ele fica um mês ali cuidando das ovelhas de Labão, do rebanho de Labão, sem pedir nada em troca. Labão, vendo tudo isso, ele vai chegar até Jacó e vai falar o seguinte, olha, Jacó, não trabalha de graça para mim não.
nós dois somos espertos, mas limite, né, para esperteza. Então vamos fazer o seguinte. Quanto você quer? Eu sei que você é meu parente, me fala então qual é seu preço. Eu pago o preço. Trabalhar para mim. Jacó, cara muito esperto. Ah, sabe que o senhor tem uma filha muito bonita, né? Alguém para você assim, diretor, essa pessoa trabalhar a casa que está alugada, né? Trabalhar, vou limpar a casa para você, até você arrumar alguém para. Fala, tá, quanto você cobra? Não, me dizer que o senhor tem uma filha muito bonita, você acha que dar ela como esposa já seria um ótimo salário. Labão pensou, mano, né? Eu tô oferecendo dar dinheiro para ele, o cara que é minha filha, tudo bem. Só que é o seguinte, você vai ter que trabalhar 7 anos para poder ter essa minha filha. Ele falou, 7 anos? Tá bom. E a Bíblia diz que porque Jacó amava a Raquel, os 7 anos não lhe pesaram. Tanto que ele amava a Raquel. Aí Labão vai dizer, olha, vou dar para você, essa mulher. Melhor que seja você do que qualquer outro. No fim, Jacó deu de bom grado. Em troca, uma prova de amor bem forte, né? Vamos chegar lá. Imagina, que homem hoje em dia que trabalharia de graça para casar com uma mulher? Tá bom. Eu trabalho 7 anos. A princípio. Justo para Labão. Só a princípio. Ele falou, vai me custar muito isso, né? Para ele ia ser até melhor, é uma boca a menos para alimentar, né? Uma despesa a menos. E aí a gente tem tanto Labão achando que está tirando proveito de Jacó, como a gente vê o próprio Jacó de fato amando alguém. Quantos hoje, eu não sei se eu trabalharia 7 anos, qualquer pessoa. Olha, isso porque a gente não viu a história toda, né? 7 anos aqui, vai aumentar essa carga aqui. Mas vamos continuar. Jacó, trabalhando no fim dos 7 anos, ele vai até Labão e fala, Labão, deu tempo. Todo trabalhador, né? Lembra do salário. Ele é confortável. Aí Labão, beleza, é verdade, 7 anos. Ele faz, dá uma festa. Reúne uma gente. Só que ele não dá. Por motivos que a gente não sabe, como a gente não tem como entender, talvez ele estivesse bêbado, estivesse muito escuro. Embora isso para mim também seja meio complicado, né? Não dá para entender. Mas Jacó não percebeu que era Lia. Na hora de tornar-se de fato seu esposo, foram até a tenda deles, dormiram juntos, que era o que selava o casamento, depois da festa. E Jacó só percebeu que era Lia no dia seguinte. Quando a luz iluminou aquela bela moça, Jacó já estava, né, com a cabeça mais leve e percebeu que não é. Fui enganado. Como diz o Pica-Pau, né? Fui tapeado. Como pôde? Jacó, pela primeira vez, ele vive aquilo que ele fez com seu pai. Pela primeira vez, Jacó experimenta o gostinho do seu próprio. E aí, ele vai ter que tirar a satisfação. Bom, como assim? Que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Foram 7 anos. Trabalhei 7 anos. Trabalhei 2 meses, não foi 1 ano. Foram 7 anos. E o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me enganou? Aí Labão falou para ele, olha, veja bem. Segundo as nossas tradições, segundo nossos costumes,
o casamento da mais nova não pode ser feito antes da primogênita. Então, eu preciso te... Ele poderia ter falado isso antes? Falou? Não falou. Sabemos por quê. Fazer o seguinte, então, Jacó. Completa essa semana de festa. O casamento durava uma semana. Depois, eu dou a você também, Raquel. E você 7 anos. Sempre observar. Em relação ao seu casamento. Na primeira, ele se ofereceu por trabalhar nas 7. Na segunda, foi Labão que cobrou outros 7. Exato. Bom. Jacó então fez o... Eu tenho costume dizer que Deus tem um senso de ironia, né? Tá Não, vendo? fora o senso de humor. Senso de humor, né? De ironia, de humor. Deus, olha, a gente até pode perguntar, ó Deus, às vezes, né? Mas a gente vê Jacó sendo trabalhado, caráter. Deus começa a trabalhar o caráter de Jacó neste momento. E Jacó faz o que Labão diz. Ele termina a festa, depois recebe Raquel. E o texto diz que Jacó, ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Mais uma vez eu queria destacar a raiz desse problema. Vocês lembram que todos os problemas envolvendo esse núcleo familiar começou quando lá atrás houve a instauração do ato da poligamia? Com Lameque, se eu não me engano. Desde lá, neste momento, com a prática da poligamia, que hoje em dia as pessoas chamam de poliamor, nós vemos relações humanas, principalmente familiares, sofrendo por causa disso. Porque aquilo que não está no projeto de Deus, aquilo que não está na vontade de Deus, causa e causará sofrimento ao ser humano. Seja em si mesmo, seja na sua relação. Exatamente isso. E não só isso, Jacó estava dando preferência a Raquel. Provavelmente, o próprio texto dá a entender, negligenciando Lia. Afinal, quem ele queria se casar era Raquel. Lia não tinha culpa nenhuma disso, essa história. O pai dela deu ela a Jacó e ela ia falar o quê? Não. Teria como. Então nós vemos o sofrimento de uma pessoa que não tem culpa nenhuma de estar na situação. E aí nós entramos no penúltimo capítulo de hoje, onde nós temos Deus tratando o coração de Jacó, aliás, o coração de Lia, que amava Jacó. E Lia, ela desejava tão ardentemente ser correspondida, que Deus, vendo o seu sofrimento, vendo a sua angústia, dá a Lia filhos. Naquele momento, no Oriente, a interpretação para uma mulher que tinha filhos é que ela era abençoada, ou pelos deuses, Deus no caso, família. Do mesmo modo, as mulheres que não tinham filhos eram vistas como mulheres amaldiçoadas, sejam pelas divindades, por Deus, a depender da crença do povo. Então, Deus envia um sinal de bênção a Lia. E ela tem um filho. Primeiro ela tem um filho chamado Ruben. E Ruben significa justamente ele viu minha aflição. E ela diz, meu marido vai me amar. Repare que o coração de Lia ainda está no lugar errado. E a gente vai perceber ao longo dos... O segundo filho dela chama Simeão. Significa ouvir. E ela vai dizer que Deus ouviu a ela. Por isso lhe deu Simeão. Só que ela ainda estava ao marido. E a sua angústia era por causa do... Depois ela teve o terceiro filho, chamado Levi, que significa unir, ou união. E de novo ela fala, agora Deus me unirá ao meu marido. E finalmente não é possível que depois de 3 filhos o meu marido ainda me trate como ele me trate. Então, por fim, ela teve o 4º filho, o Judá. Seria o Messias. E olha só,
o que significa o nome da tribo de onde viria o Messias. Judá significa louvar. Porque quando Judá nasceu, ele disse, dessa vez, não importa Jacó. Senhor, está me consolando diante da minha tristeza. Quando ela reconhece isso, quando ela vê isso, ela para de ter. Olha que curioso. E aprendeu que a sua recompensa era por causa do Senhor, não por causa do seu marido. Era para ela louvar ao Senhor. Para que ela percebesse que a sua suficiência, realização, quanto pessoa, quanto mãe, quanto mulher, estava em Deus, não no seu marido. Assim como o filho mais velho, na história do filho pródigo, não esteve satisfeito nos cuidados do pai, enquanto o filho tinha ido. Raquel, sendo a mais amada, teve ciúme. Ainda que ela fosse a mais amada. E quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela vai dizer, me dê filhos ou eu vou morrer. Eu vou morrer se você não me der filhos. Jacó vira para ela e fala, Deus para te dar filhos, o que eu posso fazer para ti? A culpa não é minha. E aí Raquel não tinha entendido. E Lia entendeu com seu filho Judá. Que o prazer, a razão de viver, não em filhos, não em pessoas, não em planos, não em desejos ou qualquer outra coisa. Então, Raquel, a sua serva. Assim como Sara fez com Abraão e deu Agar, Raquel vai fazer a mesma coisa. E a serva dela dá à luz 2 filhos. O primeiro chama Dan, e Raquel vai chamar ele Dan, porque Dan significa justiça, porque ela se sentia injustiçada. Ela se sentia a menos favorecida, ainda que ela fosse a favorita de Jacó. E depois, a sua serva vai ter Naftali, que significa luta, porque ela ainda se sentia injustiçada e estava lutando contra a sua própria irmã, que pudesse ser favorecida. Raquel não sentia, ela não via o privilégio que ela tinha de ser a mais amada. E que, na verdade, Lia estava sendo consolada por Deus. Estava em pé de guerra com a sua irmã agora. E num primeiro momento, nós vemos Lia dando graças a Deus. Olha que curioso. Lia vai entrar na briga de novo. Ela vai dar também a sua serva. Jacó tem. Ela dá, essa serva dá 2 filhos também. Gad, que é a fortuna, e Aser, que significa feliz. E então, a partir dos versos 14 e 16, nós vemos uma narração, 14 e 16 não, do 14, até o 16. Nós vemos que Rúben, um certo dia, indo colher trigo, ele achou mandrágoras. E as mandrágoras, naquele Oriente próximo, naquela época, eram tidas como flores afrodisíacas que poderiam ser usadas para melhorar a fertilidade de alguém. E quando ele acha essas flores e leva até Lia, porque ele sabia que a sua mãe tinha parado de dar filhos, Raquel vai até Lia e fala, me dê essas mandrágoras. Eu preciso ter filhos. Raquel ainda não tinha filho. E aí Lia dá para ela e vai falar, está satisfeita de ter todo o amor de Jacó para você? E ainda quer tomar as mandrágoras que eu ganhei do meu filho? Qual é o seu problema? Você nunca está satisfeita? Aí Raquel, quando eu li essa história, eu tinha esquecido. Eu achei, nossa, que absurdo. Raquel vai virar para ali e vai falar assim, pois faça o seguinte. Sabe o Jacó que você tanto quer? Vai, você pode ter relações com ele essa noite, desde que você me dê as mandrágoras. Raquel estava vendendo o seu marido. Noite com ele. Pelo preço dessas mandrágoras eu deixo. Eu permito. Lia aceitou, olha só. Então, à tarde, quando Jacó volta ao campo, Lia sai ao encontro dele e diz para Jacó assim, esta noite você está comigo. Porque eu te comprei. Ela falou, eu te comprei. Aluguei você. O preço das minhas queridas mandrágoras. Vocês estão percebendo que a relação familiar está virando quase um caso de prostituição?
Percebendo a gravidade da... Naquela noite, Jacó teve relações com... Nós só vemos problema gerado pela família desestruturada, por pessoas que tentam seguir o seu próprio plano, ao contrário, planos que Deus teve para essas. Então nós vemos uma família que começa com um engano, em diversas confusões e ciúmes e guerras por conta de relacionamentos errados. E algumas pessoas querem usar os exemplos de Jacó e de Abraão para ter mais de uma esposa. Eles querem usar esse exemplo para gastar com seus prazeres. E Deus está mostrando na Bíblia esse tipo de relacionamento nunca foi plano de Deus. Prova disso, o mal que ele faz. Então Lia vai ter mais 2 filhos, Issacar, que é recompensa, e Zebulon, que é presente. Além de uma filha chamada Diná, significado nós não sabemos. Depois de todos esses filhos, finalmente, Raquel tem um filho. E é dito que o Senhor se lembra de Raquel e faz com que ela tenha um filho. Então não foram as mandrágoras, não foram as estratégias, mas foi o Senhor que deu a Raquel. Ainda que Raquel tentasse, diversas formas, seja com suas servas, seja por meios místicos, ou, segundo a ciência da época, foi o Senhor que a deu filho. E esse filho foi o famoso José, que significa mais, porque Raquel queria mais filhos. Então Jacó se viu com 12 filhos ao todo, contando com Diná, e ele percebeu, eu não tenho nada onde eu estou. Eu tenho 12 bocas, fora as minhas esposas, e aí para alimentar. Ele fala, é hora de eu ir embora. Aqui. E ele pede para Labão, eu preciso voltar. Só que Labão ia deixar Jacó. Jacó era um homem muito bom, prestativo. E ele diz para Jacó, olha, o meu rebanho só aumentou enquanto você esteve aqui. Eu só fiquei mais rico enquanto você esteve aqui. Porque Deus está com você. Posso deixar você embora. Labão insiste para que Jacó fique. Ele diz, inclusive, que o salário de Jacó vai ser aumentado se ele ficar. Olha, Jacó propõe o seguinte para ele. Bom, você quer que eu fique? Vamos fazer o seguinte. Hoje, vou passar por todo o seu rebanho. E eu vou separar para mim as ovelhas que são salpicadas, manchas, as manchas pontinhas, as malhadas que são com manchas maiores, as listradas e todos os cordeiros negros. Esse vai ser o meu salário. Você pode ficar com todas as brancas, sem mancha alguma, que eram as mais caras. Desde que eu fique com essas. Labão disse, tá bom, seja como você disse. Mal feliz? Jacó vai embora? Tá tudo certo? Naquele mesmo dia, Labão separa justamente os bodes listrados, malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas. Todos que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos. Passou todos eles para a mão dos seus filhos. E disse, vocês vão longe, mas para 3 quilômetros para mais daqui. Para ele não encontrar vocês. Mas vai longe, não precisa voltar ainda não. Volta daqui 1 semana, 2. E aí, Jacó falou alguma coisa? Jacó aceitou aqui. Jacó já tinha percebido. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei porque eu estou passando por isso. Ele continuou. Mais uma vez, Labão engana Jacó. Ele não tivesse salário algum. E fosse forçado a trabalhar por ele. Mas Deus era com Jacó. Abençoou Jacó. Tanto é, em seguida, nós vemos Jacó, estou acabando, tá? Jacó, ele faz tipo um experimento ali. Faz uma reprodução seletiva. Ele pega alguns galhos, traduções aqui elas divergem, que tipo de galho é, beleza?
ele remove essa casca desse galho em várias tiras, até que fosse visto a parte branca desses galhos, como se eles ficassem listrados. E ele coloca esses galhos nos bebedouros. As ovelhas e as cabras, quando iam se reproduzir ali nos bebedouros. E elas faziam isso de frente para o galho. E quando elas olhavam para o galho e se reproduziam, nasciam justamente as ovelhas das quais Jacó precisava. Sabe que método era esse? Muitos detalhes sobre isso. O que a gente sabe é que Deus utilizou de uma crença de Jacó, possivelmente uma crença popular da sua época, para abençoar Jacó. E todas as vezes que as ovelhas fortes cruzavam ali, Jacó colocava galho. Nasciam ovelhas fortes para ele. Mas quando eram ovelhas fracas, Jacó não colocava. Ficavam para o rebanho de Labão. E Jacó ia separando os dois rebanhos. Existe um ditado que diz que todo dia sai um esperto. Alguma hora do dia ele se parece que Labão não encontrou tudo. Só que esse esperto que Labão encontrou, Labão deu azar de, apesar de ser quem era, dado por Deus. E aqui é importante a gente dizer, uma das últimas lições de hoje, não é porque Deus aprova, não é que Deus aprova uma pessoa maluca, uma pessoa esperta. Tanto é que Deus muda Jacó. Deus jamais manda Jacó fazer o que ele fez. Mas Deus mostra a sua misericórdia ao estar com Jacó, mesmo Jacó sendo indigno de receber a bênção de Deus. Não se trata de ter a aprovação de Deus, mas de receber a misericórdia quando Jacó não merece. Jacó estava pagando pelas suas próprias ações. Deus estava educando Jacó, porque o Senhor disciplina e ama. Ele que ele chama de filho. Deus fez com que todos os animais fortes procriassem justamente com as características que Jacó havia escolhido. Jacó, então, ele fica mais rico que... Bom, ficou faltando um capítulo hoje, mas eu vou juntar esse capítulo na próxima lição. Não vai ficar muito comprido, deixa eu ver aqui. Senão vai ficar muito comprido. Resumindo a nossa história. Jacó, ele tentou, por meios errados, atingir os fins corretos. A gente viu que Deus cobrou isso de Jacó. A gente tem que ficar com a seguinte, entre todas as questões. Não existe jeito certo. Deus não vai nos livrar das consequências e da disciplina dele próprio por todo o mal aqui. Somente aqueles que nós decidimos deliberadamente. Deus ele não deixou Jacó por causa do mal que ele fez. Deus não abandonou Jacó por ele ser um enganador. Deus permaneceu com Jacó. Deus ensinou Jacó. Jacó sofreu. Sofreu pouco. Então, precisamos, apesar de Deus continuar com os seus pecadores, essa relação jamais deve ser como um aproveitador. Se aproveita da boa vontade de Deus. Porque Deus ele não toma por inocente. Então que o exemplo de Jacó sirva para a gente. Para que a gente entenda que Deus é misericordioso. Ele nos aceita mesmo não merecendo. Mas que Ele também nos educa. Às vezes. Tanto. Todos os seus precisam ser tantos. Certo? Beleza. Para terminar, pastor,